Olá, boa noite. Sou eu que começo, será? Não sei. Boa noite, amigos e irmãos da Casa de Solidariedade. Nós começamos aqui mais uma live, aqui mais uma sexta-feira. Se não estou muito enganado aí pelos cálculos que tínhamos feito essa semana aí, nossa 48ª live desde que começou a pandemia aí no ano passado. Então, devagarinho fomos fazendo uma aqui, uma ali, e hoje já estamos chegando essa aqui, acho que é a 48ª que nós estamos montando na Casa de Solidariedade um grupo de redes sociais para divulgar mais Facebook, Instagram, estamos querendo devagarinho colocar o YouTube também, estamos colocando essas palestras que estão sendo realizadas no YouTube. Então, logo nós vamos começar a divulgar o link do YouTube para que as pessoas possam assistir também lá no YouTube, aqueles que às vezes a pessoa não tem Facebook, mas consegue assistir pelo YouTube. Então nós vamos estar começando a diversificar um pouco mais isso aí. E mesmo com o retorno das aulas, das escolas, das palestras voltando pessoalmente, né, presencialmente, aí, que a gente acredita que talvez mais um mês, 2 meses, aí a gente já consiga estar retornando aí com o avanço das vacinas, né, com as pessoas sendo vacinadas e a gente começando a ter uma diminuição do número de casos, aí a gente consiga estar retornando às nossas palestras presenciais, aos nossos tratamentos, aos nossos grupos de estudos presenciais, porque os grupos de estudos das escolas continuam, né, pelos aplicativos que são disponibilizados aí de videoconferência, então tem várias turmas fazendo, mas sabemos que nada substitui o abraço, nada substitui o carinho e aquela coisa fraterna de estarmos juntos. Então, logo, né, se tudo correr bem, mas alguns meses aí com as vacinas sendo aplicadas e o número de casos diminuindo, a gente vai estar retornando com as nossas atividades presenciais. E uma das atividades presenciais que nunca parou, que a gente sempre lembra todas as sextas-feiras aí, né, é a nossa distribuição de alimentos. Né, todo último sábado do mês, a casa tem por volta de 60 famílias, né, então a gente sempre está fazendo uma divulgaçãozinha, pedindo a colaboração, e hoje vem aqui a público agradecer a todos aqueles que colaboram com as doações, tanto em espécie, como aqueles que colaboram em dinheiro, com as doações de transferência direto na conta da casa, aqueles que levam os alimentos lá para doar direto na casa. Então, a Casa de Solidariedade agradece a todos em nome dos nossos assistidos, daquelas famílias carentes, né, mais carentes do que nós, aí que tem a necessidade do alimento material e que vem buscá-lo, e que a Casa de Solidariedade, graças a Deus, tem conseguido manter esse trabalho já de muitos e muitos anos aí, e mesmo nessa pandemia, tomando todos os cuidados, mantendo todos os protocolos, foi mantido para que se não perdesse essa assistência a essas pessoas. Né? Então, nós vamos agradecendo a todos aqueles que colaboram com esse trabalho, de alguma forma, e agradecendo a todos aqueles que estão participando das nossas lives aqui todas as sextas-feiras, né? Colaborando conosco aqui, compartilhando, curtindo, assistindo os vídeos novamente, compartilhando em outras redes sociais. Né? Nós vamos dando boa noite aqui para os nossos companheiros que estão chegando aqui, ó. A Lucimeire, a Mônica, a Mazé, a Jane, a Vilminha, a Maria Luísa Gomes, a Vilma, a outra Vilma, temos 2 Vilmas aqui na sequência aqui, a Marilice, a Soninha, Dona Alzira, o Marquinhos, a Dona Lourdes, o Sada, bastante gente já junto conosco aqui nessa nossa sexta-feira. E hoje nós vamos ter a nossa companheira Maga, né? Também conhecida como Margarete, mas ela prefere ser chamada de Maga, né? Então nós vamos chamar a Maga Raiz aí, que vai fazer para nós a palestra de hoje, que vai falar sobre as parábolas de Jesus e seus ensinamentos.
Uma palestra muito, muito interessante, um tema muito interessante, que as palestras, sempre falar de Jesus e das palestras é muito começar, iniciar aqui com a nossa prece, de agradecimento, de gratidão a Deus, e na sequência vamos, após a prece, estar chamando a nossa companheira para estar falando da palestra aí. Então nós vamos fechar os nossos olhos por alguns segundos, pedir a Deus Pai e ao Mestre, amigo e amado Jesus, que nos dê a sua paz, a sua serenidade, a sua tranquilidade, para a continuidade dos nossos. Que nós possamos, nesta noite em que aqui nos encontramos, frente a esse instrumento da tecnologia, que felizmente nos possibilita estarmos mais próximos uns dos outros, mesmo estando cada um no seu lar, que nós possamos aproveitar ao máximo as palavras da nossa companheira, entender ao máximo aquilo que ela vai nos passar, que com certeza as parábolas e os ensinamentos de Jesus são de extrema importância nos momentos de dificuldades, e principalmente nesse momento de muitas aflições pelos quais nós passamos e conhecemos muitas pessoas que estão passando. Então nós te pedimos, Senhor Deus, que abra nossa mente, nosso coração, para que possamos não só ouvir essa palestra, mas apreender do fundo de nosso coração tudo aquilo que a nossa companheira vai nos trazer. E para dar início a esse trabalho, a mais essa palestra live da Casa de Solidariedade, nós vamos entregar a Ti, Mestre, a prece que Tu mesmo nos ensinaste há 2000 anos e que melhor expressa tudo o que podemos pedir e agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade e não a nossa, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos da prática do mal. Porque são teus o poder, o reino e a glória hoje e para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então nós vamos chamar a nossa companheira Maga para estar comparecendo conosco aqui, para estar falando um pouquinho para nós aí sobre as parábolas e os ensinamentos de Jesus. Maga, seja muito bem-vinda, uma excelente palestra aí, e daqui uns 30 minutinhos mais ou menos nós voltamos a nos ver e nos falar aí. Tudo certo. Vou contar a colaboração de vocês que estão aqui comigo novamente, querendo participar conosco, basta colocar aí seu comentário de baixinho mesmo, tá bom? Agradecida novamente ao convite da Casa de Solidariedade por oportunizar que a gente continue divulgando a doutrina espírita, e mais do que a doutrina espírita, eu diria, divulgando o cristianismo, né? Muito bem, meus amigos. Nós vamos falar hoje das parábolas e os ensinos de Jesus. Parece um tema que a gente vai dizer, novo. Aí eu vou dizer para vocês que é baseado neste livrinho bem, que teve a sua primeira edição em 1928, que é do nosso irmão Caibar Schutel. Ele tem uma grande biografia, mas ele foi um divulgador da doutrina espírita muito grande, carioca brasileiro, né? E ele veio a falecer em Matão, em São Paulo. Mas, né, ele veio a falecer em 1938, tá? Mas se a gente for ver todo o conhecimento que há nesse livro, são mais de 30 parábolas, das quais ele faz o comentário. Não é um livro psicografado, né? Mas é um livro do qual esse doutrinador, esse divulgador da doutrina espírita, ele expõe todo um conhecimento já de anos de doutrina espírita, de conhecimento acerca das palavras de Jesus. Fora as parábolas de Jesus, esse livro ainda carrega uma série de ensinos de Jesus sobre, né, contidos também na Bíblia. Então, ele vai dar vários contextos aí do que foi atribuído ao que Jesus nos ensinou há muitos anos atrás, na sua presença física aqui no plano terreno. Bom, meus irmãos, lembrando que esse livro, ele tem mais, só me certificar aqui, mais de 380 páginas. Então, é um livro com uma letra razoável, né? Não é uma letra muito grande, é uma letra, digamos, padrão, mas é um livro um tanto quanto extenso. Mas é um livro tão prazeroso de ler que a gente, né, vai lendo, quando vê, já acabou. Muito bem.
A minha lâmpada não tá muito legalzinha hoje, mas a gente vai tentar. Eu não tenho luz própria, então a gente precisa da LED, né? Nós vamos começar aí falando, queridos irmãos, da questão da parábola da ovelha perdida. Por que essa parábola? Vamos ler e depois a gente vai refletir juntos. Vamos lá. Uma parábola bem curtinha. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, vai-se embora, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é da vontade do vosso Pai que está no céu que pereça nenhum dos seus pequeninos. Essa passagem foi citada por nosso amado Mateus, tá bom? É uma passagem de extremo amor e de acolhimento, porque ela vem logo no começo desse livro, se não me engano é a quarta ou quinta, também logo no comecinho. Por quê? Porque é para a gente desvencilhar todo e qualquer papel que o Cristo tenha como vingador, que foi um papel que muitos anos ele foi impregnado pela Igreja Católica e depois e até hoje, se duvidar, entre os espíritas maus e esclarecidos, né, a gente ainda encontra essa questão. Por quê? Né? Nossa, a lei da causa e o efeito. Jesus está vendo, a gente fala, né? Como que se Jesus fosse de fato parar todo o esquema do planeta terreno, ou do sistema solar, do que quer que fosse, né, para nos encarregar de aprender o que de fato nós necessitamos aprender. Nós vamos passar pela aprovação. E é uma via de regra até de sabedoria, né? Como é que a gente vai colher abóbora se a gente plantou chuchu? Não ocorre. No entanto, ele vem desvencilhar essa coisa de vingança pela parte de Jesus, porque a gente já sabe que a lei de causa e efeito existe, ponto. Não é disso que fala a parábola. Mas ele vem desvencilhar dizendo que Jesus é amor. É um slogan que até muito é divulgado, né? Jesus é amor, Jesus é amor, ou Jesus te ama e eu também. E essa realmente deveria ser a visão. Se nós olharmos o nosso mundo, é justamente o que carece o mundo, né? O mundo carece muito mais de amor do que qualquer outro sentimento. Muito mais de abraço, muito mais de acolhimento. Porque muitas vezes se termina uma discussão simplesmente pelo fato de um amar o outro. Eu te amo, por isso eu respeito tua falha, né? E vou deixar que você aprenda com o tempo. Muito bem. E aí existe uma passagem do nosso amado João, que está no versículo de 23 a 25, que conta resumidamente o seguinte, que Jesus, quando ele vinha para Jerusalém, logo na questão da Páscoa, ele via as pessoas ali crendo, sabe? Lembra daquela passagem dos burrinhos e tal, que ele entrou em Jerusalém, e o pessoal, Jesus, Jesus. Mas fala o quê? João fala o quê? Que Jesus não estava acreditando neles. E que Jesus conhecia cada um deles. Mas ainda, João complementa, é como se não precisasse dizer da natureza humana, pois ele já a conhecia. Agora, um adendo. Jesus nos conhece, ponto de número 1. No entanto, não obstante, não é porque ele nos conhece que nós não vamos procurá-lo. No entanto, ele sabe do papel dele, dentro do nosso próprio coração, dentro do nosso relacionamento. Quem se ama vai procurar o outro para demonstrar sua importância? Não precisa. Então, Jesus, ele não necessita vir ao nosso encontro. Nós é que necessitamos ir ao encontro de Jesus. De fato, e logicamente, ele não necessita ir ao nosso encontro, porque ele já está ao nosso lado. Mas, caso aquele que não deseje que Jesus esteja ao seu lado, por assim dizer, né? E Jesus, nós vamos sabiamente aí enumerar pelos vários espíritos, né, de alta falange que nos iluminam. Se aquele ser humano, por algum percurso da vida, quiser continuar na porta larga,
ele vai encontrar companhia. Assim como aquele que quiser andar na porta estreita também. Vai ser aquela ovelha perdida lá. Ih, tá o rebanho todo indo, ó. Aí aquela, eita, que caminho é bonito. Eu vou ali na florzinha, aí quando vejo já tá perdido. Mas, para fechar aí, fala-se o quê? Que Jesus ele ficou muito mais contente quando ele conseguiu salvar aquela que havia se perdido. E no próprio Evangelho, ele elucida bastante isso, dizendo que um dos papéis do espírita é evangelizar. E evangelizar não significa mudar a religião dos outros, significa, através das nossas ações, principalmente, mostrar que Jesus é amor. Porque o que adianta eu falar que Jesus é amor e virar a cara para fulano de tal? Seja ele quem for. Não desejar bom dia quando me falam bom dia. E tem gente que a gente fala bom dia, bom dia. Nem tem um trabalho de abrir a boca. Não é? Isso não é amor? Com certeza. Eu lembro que há pouco tempo atrás, antes da pandemia, eu fui na Avenida Paulista, na Avenida Paulista, com umas amigas, e só um minuto, por gentileza. Ícaro. Não, escutou? Tudo bem. Eu fui na Avenida Paulista com umas amigas e eu vi o imã de geladeira escrito assim, dei até para o meu irmão. Jesus disse para amar a todos, não é para fazer escolhas, nenhuma mesmo. E parece tão singelo, mas ao tempo é tão difícil, porque tem alguns seres humanos que dizem, mas é todo mesmo, será? É que ele não abriu ali nas entrelinhas, será que ele não quis falar? Ai, mas isso aí você pode, né, de repente. Tem uma passagem de Mateus. Tem uma passagem de Mateus que ele fala o seguinte: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, não adianta a gente perder nosso tempo, né? E não, o André falou, deixa uma mensagem no Messenger, começamos por lá. Era um recado que eu tinha que dar urgente aqui pro meu amigo que está em casa, levar uma madeira para a irmã dele, que ele esqueceu, perdão. Mas não adianta, com essa passagem de Mateus, tem inclusive uma passagem de Chico Xavier que elucida a mesma coisa, que não adianta a gente perder tempo com vingança, com rancor, que era uma coisa que já não devia pertencer à nossa mente, ao nosso coração, como espíritas e como cristãos, né? Mas a gente ainda perde tempo. O próprio André Luiz, ele fala, né? Analisa-se aquelas pessoas que muitas vezes você teve uma desavença, se magoou, elas, de fato, elas não são doentes. Porque o doente, ele precisa de médico. E aí, se a gente já tem uma visão do outro como doente, a gente já aplica a misericórdia de uma maneira mais branda. Diz, ele não está bem. Não é verdade? Porque a nossa ignorância muitas vezes fala, vou deixar isso para mim. Não. Jesus vai amá-lo. Você não ama? Jesus vai amá-lo. E se você não ama, ainda às vezes cai adiante ali, aquela própria pessoa que você dizer que não ama, é ele que vai te ajudar. Então, é muito, muito importante a gente olhar que hora a gente pode ser essa ovelha perdida do reino de Deus. Acredito que uma vez ou outra na vida toda, qualquer um de nós pode ter passado por esse papel. E muitas vezes a gente pode ser aquela pessoa que pode também salvar alguém que esteja ali perdido, pode ter a oportunidade nas mãos de oferecer algo que aquela pessoa precisa para ser salva. E a gente deixa para lá também. Mas o mais importante de tudo isso é a gente, em hipótese alguma, a gente cair no papel de juiz, porque a gente não veio para isso. Tá? E, eventualmente, nós fazemos isso. Aliás, acho que até cotidianamente.
Ah, fulano de tal, ciclano de tal, ciclano de tal. É perda de tempo, é tão somente perda de tempo. Você poderia estar fazendo outra coisa, que a sua opinião, muitas vezes, vai me dar pouca coisa nesse contexto. Muito bem. Agora nós vamos falar, meus irmãos, sobre a parábola dos dois filhos. Eu não conheci essa parábola, porque não é uma parábola que é presente no nosso evangelho. No entanto, é uma parábola que a gente, quando a gente vai ler, a gente vê um significado tão bonito e tão singelo, porque a gente se identifica com ela. Então, vamos fazer uma leitura também, é bem curtinha, tá bom? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei, senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Esse aí já foi mais honesto, já disse que não ia mesmo, né? Mais tarde, tocado de arrependimento, ele foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Responderam ele. Quem vocês acham aí que fez a vontade do pai? Taran, taran. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O primeiro ou o segundo? Aquele que disse vou e não foi? Ou aquele que disse não vou, mas se arrependeu e foi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mônica, Pro Rose, Tânia. Os dois? Ai, André, foi não os dois. Diz aqui Mateus que foi o segundo. O primeiro, talvez, ele tenha se arrependido depois também que teve o segundo, né? Vai saber. Continuação dessa história, eu não sei. Mas, de acordo com Mateus, Jesus falou, foi o segundo. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Explico. E não é muito difícil, na verdade. A parábola já é tão curtinha, ó, mas ela é autoexplicativa, por assim dizer, não é não? Por quê? Qual de nós já não estivemos nesses dois papéis? Recebemos... a gente tem muito a ver também com aquela parábola do muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Porque chamados a gente recebe diariamente. Vamos fazer uma palestrinha, né? E nem... Porque, veja bem, esses convites, na verdade, como eu sempre gostei de falar, eu adoro, né? É difícil eu negar uma palestra só se eu estiver no osso mesmo. Mas... os convites fora da casa é que são mais difíceis. Ser espírita dentro da casa, sempre para mim, foi muito fácil. Porque lá todo mundo é cristão. Se não for, eles disfarçam que são, né? Parece que é todo mundo bom na casa. Mas sai da casa, aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Porque diariamente são feitas propostas para a gente. Né? Então, até há pouco tempo atrás eu tive um imprevisto aqui. E quando eu decidi morar sozinha, uma das minhas escolhas ao morar sozinha foi: vou receber meus amigos como eu gostaria de ser recebida na casa deles. E eu sempre gostei de ir na casa dos meus amigos, sempre. E uma das coisas que me deixa mais feliz é poder receber meus amigos. E eu digo a vocês, eu tenho amigos desde 1 ano até, acho que, não sei, até 80, talvez, meu avô tem 90, então eu tenho amigos de todas as idades. E eu tenho o prazer de receber todos eles. E de receber, que eu digo, é muitas vezes dormir na minha casa, comungar e conversar sobre problemáticas, enfim. Então, teve uma problemática, como eu estava dizendo essa semana aí, com a minha casa e tal, e fulano de tal falou assim, será que é porque você não recebe muita visita? Aí, se for por isso, então, eu vou gerar problema atrás de problema, porque eu vou continuar recebendo visitas. A pessoa não é um casulo, é uma casa, né? Então, uma casa se subentende que eu vou poder receber quem eu desejo, né? Receber. Não é para farra, não é para absolutamente nada, é simplesmente para conversar, né? Para dividir, para ter a felicidade de ter quem você ama por perto, por exemplo. Então, nós vemos o quê? Que muitas vezes são nos feitos convites. Convites para ajudar o outro.
A sermos pessoas, por exemplo, mais sociáveis, porque essa pessoa que me disse isso, ela não gosta muito de receber gente na casa dela, não. Inclusive, já tirou alguns parentes meus de lá. Na casa dela, não gosta. Ué, respeito, porque tem gente que realmente não gosta de receber pessoas na casa dela. Mas somos feitos convites. A gente aprende sozinho o quê? Nem online, porque online alguém precisou gravar aquele conteúdo pra gente. Como esse conteúdo que a gente está abordando aqui. Então, o mundo sozinho, ele é duvidoso. A gente tem uma codependência explícita aí. E aí, quando ele diz o seguinte, aquele segundo, ele falou, não quero ir. Mas ele tocou-se de arrependimento. Outra lição bonita, por quê? Porque muitas vezes, já vi isso inúmeras vezes, hein? Por isso que estou falando aqui. A pessoa fala assim, ai, duas coisas que as pessoas falam, eu sou como sou e não vou mudar, aquela crise de tieta, né? Ou a pessoa fala assim, eu fiz mesmo, que eu fiz na minha vida, não me arrependo, faria tudo de novo. E esse tudo de novo, na verdade, muitas vezes são muitos erros, né? Então é tão triste a pessoa, com o passar dos anos, seja lá que passar dos anos que forem, pode ser 1 ano, 2 anos, e a pessoa simplesmente ela se negar, né, a crescer. Ela dizer que as pessoas vão ter que aguentá-la do jeito que elas são. Isso é muito triste. Ela está recusando o próprio crescimento dela. Esse segundo filho, ele disse não. Eu pensei melhor e vou agir diferente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Pensando bem, eu vou sim. Quantas vezes a Monique está falando, ó, receber pessoas queridas, né? Mas eu vejo que muitas vezes, como eu falei, nós recebemos convites, né? E muitas vezes nós temos a arrogância de falarmos que não vamos mudar, que nós somos assim. Mas quantas vezes nós não fazemos esse segundo pensamento e voltamos atrás? É errado voltar atrás? Hoje em dia, atualmente, com 35 anos, que essa cut maravilhosa, eu chego a falar o quê? Que muitas vezes é preciso de muita coragem para dizer o não, para desistir. Porque é um slogan que se diz que desistir jamais. Deus me livre, eu desisto quantas vezes forem necessárias eu desistir. Porque nem sempre quando a gente entra no caminho, mesmo fazendo as coisas direitinho, a gente acredita que vai dar tudo certo. Muitas vezes não dá. Né? E tudo bem também se não dá, porque vão ter outras alternativas. Não tem que dar certo sempre. Né? Muitas vezes o segundo casamento é melhor do que o primeiro. Nem sempre. Mas, vamos dizer, né? Quantas vezes não é? Muitas vezes a segunda faculdade que a gente escolhe é o nosso grande amor e não aquela que a gente estudou de fato. Não tem aquele ditado que a vida é uma caixinha de surpresas? Então, né? A própria situação que nós estamos vivendo desde o ano passado, que era a quarentena, e já passou muita, porque 40, a gente dá uma impressão de assim, depois dos 40 tudo vai passar. Só que é tipo aquela passagem de Jesus, né? Quantas vezes devo perdoar? 40 vezes. Então a gente perdeu as contas já de quantas vezes esse 40 se promulgou aí. Então é importante a gente ver que o segundo, ele teve um papel mais importante, porque ele se arrependeu. O outro é aquele espírito mais rebelde, assim, eu não vou, eu não vou. Aquele que diz, hoje eu vou no centro espírita, hein? Me espera lá que eu vou. Aí não liga, não fala, não manda um WhatsApp dizendo, amigos, não pude ir. Tá nem aí. Tá nem aí para a tarefa, para o crescimento. E muitas vezes a gente vê o ser humano falando assim, né? O ser humano que eu digo, né? Ser espiritual ali encarnado no centro espírita. Dizendo, hoje eu não fui. Né? Porque tava chovendo. Gente, como a minha mãe diz, a gente não é feita de açúcar.
Evidentemente que é casos e casos, tá, gente? Mas vocês meio que me entenderam, né? Então, para finalizar essa passagem, vocês sabem que durante muito tempo eu fui de terça-feira, mais de, sei lá, 10 anos, eu acho que fui de terça-feira no Evangelho de terça-feira. E num deles eu ainda morava em Santo André e fui com a minha mãe. E a gente sempre batendo papo, conversando, sempre muito baixo, que a gente é dessa que fala baixo. E aí passou uma assistida de terça-feira que a gente não via faz um tempo. E quando as pessoas de terça-feira continuam indo, a gente meio que estranha, né? Estranha, não acha legal, porque começa a participar. Muito bem. E daí foi engraçado, sabe por quê? Porque ela já chegou se desculpando, a gente nem perguntou. E naquela hora, meu próprio mentor disse: olha, coloca Deus como prioridade em tua vida. E eu falei isso automaticamente, né? Quando eu vi, eu já fui. Meu mentor falou, abre a boca. Eu falei, menina, fica calada na tua, né? E aí ela ficou branca. Porque ela já não via, ela parou o tratamento na metade, como acontece, isso é comum. Infelizmente é comum. E aí ela deu mil desculpas, mas, nossa, acho que em 40 segundos, nas conversas que não demorou 2 minutos, ela botou 1000 desculpas. E aí falou o quê? Coloca Deus como prioridade em tua vida. Arrependimento, por que não? Quantas vezes a gente não tá com preguiça? Ai, tá frio, ó. Vou não, sinto hospital hoje. Não. A gente vê a ausência até no online agora. Online? Que a pessoa pode estar acompanhando com o celular. Precisa nem estar vestida, né? Que já é que fazer maquiagem, às vezes a pessoa não tá. Ou se vestir também, né? Agora na quarentena é uma preguiça de se vestir. Não tem nem gosto. Precisa nem se vestir para participar do evangelho. Porque tem uma opção de você não botar a câmera. Aí, daí eu fico pensando, que desculpa que a pessoa vai ter de não assistir o online? Eu já escutei tanta desculpa. Porque nós continuamos com o trabalho de quarta-feira online. Bom, meus amigos, então ele fala sobre arrependimento, que é um fator importante. Então, se qualquer momento você falar, hoje eu ia, não vou, pensa melhor, porque a vida é muito curta, e nós espíritas sabemos que quando ocorre desencarne, uma das principais queixas dos espíritas é justamente o tempo perdido, ou o tempo mal aproveitado, por assim dizer. Bom, essa passagem, eu não sei se dá tempo de falar da salvação pela fé, vou tentar fazer um milagre aqui. Mas Jesus e o centurião é uma das pequenas passagens aí que eu falei que o livro é dividido em 2 partes, né? Ensinos de Jesus e as parábolas. Que acontece quase o mesmo, porque os ensinos são histórias, né? Passagens curtinhas e tem as parábolas. Muito bem. Aí, Caibar Schutel também ele traz muito conhecimento bem vasto sobre Jesus e o centurião. É uma passagem um pouco maiorzinha, mas igualmente eu considero como curta. Vamos lá. É citada também por Mateus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele o centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe: eu irei curá-lo. Jesus estava dizendo que ele ia até lá. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dize somente uma parábola, e o meu criado a disserá. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um: vai ali, e ele vai. O outro: vem cá, e ele vem. Faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado.
O criado, o próprio Haroldo Dutra, que também nos especifica em muitas das suas lives sobre essa passagem de Jesus e Centurião, que eu acho linda, tem até um filme sobre isso. Centurião, primeiro esclarecimento, né? Para a gente debater um pouquinho sobre a passagem aí. Centurião, a gente lembra logo no começo da palavra de 100. Então, ele comandava 100 homens do exército romano. Centurião, ele era chefe. Muito bem. Aí, fora a questão de ele ser centurião e de ele ser chefe, a gente vai visualizar que ele foi atrás de Jesus. Jesus já tem uma certa fama ali. E Jesus, na hora, Jesus se aprontou e disse, eu vou na tua casa. Ele não negou, já disse, vou ali. Aí ele falou, o quê? Não sou digno que entreis em minha casa. Será que nós somos dignos que Jesus entre na nossa casa? Nós aqui? Haroldo Dutra, ele fala também, como eu estava falando numa das suas lives aí, a questão de a gente saber qual é o nosso tamanho perante o Cristo. Porque muitas vezes a gente está se achando mais do que de fato a gente é. Muitas vezes falta humildade. Muitas vezes falta a gente reconhecer que a gente não tem o controle de tudo nas mãos. E o centurião, vou deixar claro o seguinte, vamos lá. Ele era chefe. Ele tinha toda a estrutura médica da época que pudesse auxiliar ele naquela problemática que ele tinha. Ou seja, ele já havia procurado tratamento médico. E o próprio Haroldo, ele vai mais além da tradução, porque vocês sabem que ele foi tradutor, inclusive, do Velho Testamento. Haroldo Dutra diz que a palavra criado, ela pode significar, na época, ou filho, ou a própria criado de ser trabalhador. Nós imaginemos, claro, que seja o quê? Filho. E que, de fato, nem vem muito ao caso. Né? Mas seria alguém de extremo valor para aquele centurião. Para que ele pudesse procurar cura. Para que ele pudesse se camuflar ali para perguntar para Jesus. Porque imagina se os líderes soubessem que ele estava lá. Era alguém de grande afeto dele. Só que ele tinha estrutura médica. Só que não havia resolvido. Vou lembrar outra coisa, hein? Lucas era médico. E quando Lucas estava ali, né, na presença, e diz o próprio Caibar Schutel, que Lucas, quando percebeu que o rapaz havia falado que ele era paralítico, essas pessoas não paralisam um membro assim à toa, era algo grave. Ele ficou aterrorizado, mas Jesus não. Então é muito, o centurião ele nos ensina a questionarmos a que reino nós pertencemos de fato. E quão grande é a nossa fé em Cristo. Porque qual é um médico que, sem ver o paciente, lhe dá um remédio? Qual é um médico que sabe da nossa doença, sem nos ver? Sem um atendimento online na quarentena. É até um absurdo, né? Porque a gente fala assim, nossa, o médico nem me viu. Aconteceu com Jesus. Ele não havia visto aquele criado do centurião, né? Aquele filho do centurião. Mas ele disse, eu posso salvá-lo. E ele disse, então, se tu ao menos disser, cura, ele vai curar, porque eu nem sequer sou digno que entreis em minha casa. Aí, para encerrar, porque nós já estamos 20h39, falar que só até um 20h40, não vai dar para ler a salvação pela fé, vamos ter que nos chamar outra vez para fazer o número 100. Eu queria tanto o número redondo, 50. Mas, só para encerrar, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu nasci tão endividada que eu já nasci espírita. E o movimento espírita infantil e juvenil no Amazonas, ele é muito grande. Daí, eu sempre fui em evangelização. E eu lembro da minha evangelizadora, eu não lembro do rosto dela, mas eu lembro dessa frase dela.
A gente tem que fazer as coisas como se Jesus estivesse vendo. Porque, de fato, ele pode estar vendo. Sabe aquela coisa do onipresente e tal? E eu odeio, até hoje, acho que ficará comigo, persistindo até a velhice, arrumar a cama. Deixe claro que eu sempre arrumei, mas odeio firmemente arrumar a cama. Minha avó também, talvez eu tenha puxado daí, enfim. E aí eu lembro que durante um tempinho, e era eu que arrumava a cama dos meus pais. É assim em casa, né? Quando você menos gosta, é aquilo que você mais faz. Muito bem. E aí eu lembro que durante mais ou menos um mês, eu arrumava a cama assim, fazendo até desenhinhos, ajeitava os lençóis assim. Eu disse, não, vai que Jesus esteja vendo, ou vai que Jesus entre na minha casa. Isso eu era muito pequena, sou até hoje, mas eu era muito criança. Mas eu me recordo desse, quando eu li essa passagem do centurião, eu lembrei. Né? Não sou digno que entreis em minha casa, mas eu, na minha ignorância, eu pensei, vai que Jesus entra na minha casa, né? E veja isso aqui. Porque muitas vezes a gente não serve nossos amigos como a gente serviria a Jesus. Na nossa hipocrisia, como Maria e Ana, que eram amigos de Jesus e Lázaro, quando Jesus visitava, elas faziam tudo dentro de casa. Lembra daquela passagem que Maria estava estabanada e tal, estava aflita com faxina, aquelas pessoas que são maníacas pela faxina, e ela estava lá escutando o Senhor e tal. Aí ele deixe, preste atenção nas coisas que realmente importam. Então é isso, meus amores. Eu espero que eu tenha colaborado com essas passagens tão pequenininhas, mas para mim foi prazeroso falar. Espero que para vocês tenha sido prazeroso escutar. Agora eu espero os meus interlocutores. Opa, valeu, Maga. Obrigadão pela palestra aí, foi muito boa, muito esclarecedora. Muitos pontos aí que a gente. Quando a gente fala das parábolas de Jesus, são muitas parábolas, né? Então, claro que você escolheu duas aí, o tempo é curto. Três. Você escolheu três parábolas aí, porque o tempo é curto, mas assim, os ensinamentos são inúmeros, né? É verdade. Mesmo se pegasse uma só e fosse conversar a respeito dela, né? Ela dá margem para a gente aprender coisas inúmeras, né? Então não é só a quantidade, sim a qualidade do que nós estamos, dos ensinamentos que nós estamos tirando dessas parábolas, né? Desses ensinamentos de Jesus aí, né? E temos comentários aí, tio Beto? Vamos lá, perguntas. A Margarete doida para responder as perguntas aqui. Olha lá, a Moniquinha está perguntando aí. Todos temos o direito de se arrepender e mudar? Acho que ela não está nem perguntando, ela está afirmando, Está afirmando, né? Não ficou seu ponto aqui, né? Mas eu vi o todos temos Marquinhos direito fez de uma pergunta, mas ela, na verdade, ela está afirmando. Eu acho que sim. Acredito. Acho não. Tenho absoluta certeza que sim, mesmo o mundo dizendo que não. Porque, como eu disse, há uma política da felicidade plena. E essa felicidade, de fato, ela nem existe. Nós estamos, como já bem orientado, ela é o caminho, ela não é o final, né? Então, nesse caminho da felicidade, a gente pode muitas vezes dizer, ixi, não é aqui não. Não deu certo. E se não deu certo, tudo bem. Quem é educador, quem trabalha em escola, eu sou professora alfabetizadora ainda, imagine você. Então, muitas vezes, o próprio aluno, pela família, ou por ele mesmo, né? Ele se pune quando ele erra. Ele chora na prova, né? Os pequenininhos choram. Os vezes, sai, provinha de nada. Perante as que você vão passar. Eu digo, tudo bem errar. Eu digo, eu erro também. Aí quando faz xixi nas calças, que eu dou aula no primeiro ano, mas 7 anos faz xixi. Aí, às vezes, né, assim, emoção, às vezes. Aí, não, tudo bem, eu também faço. Você faz, às vezes faço, não dá tempo. Aí eles começam a dar risada. E o erro não é, de fato, um caminho para aprendizagem? Ou se é? Se não fosse, acho que nem nos seria concedida a oportunidade da reencarnação. Então, infeliz daquele que diz que não se arrepende, porque quem não arrepende não é capaz de perdoar. Que eu acho. Eu vi esse comentário do Marquinhos, André.
Oi, o André Opa. sumiu, gente. Oi, voltou. Voltei. Não me assuste, hein? Não me assuste. Deixar você sozinho aí. Ó. Vamos ver o comentário dele aqui. As oportunidades de ser cristão são colocadas diariamente. Por que temos dificuldade em enxergar essas oportunidades? Continuamos vendo os defeitos dos outros, mas não fazemos a nossa autoavaliação. Olha, eu discordo e concordo. Vou dizer, ele falou assim, as oportunidades de ser cristão são colocadas diariamente. Evidente, muitos chamados, poucos os escolhidos. Tá aí a passagem também da parábola. Porque temos dificuldade de enxergar essas oportunidades? Não temos dificuldade. Aí a gente enxerga. Só que enxergando a gente ignora. É diferente. A gente sabe, porque não tem como você ter um conhecimento e depois dizer que não tem aquele conhecimento. Você sabe, você pode ver a outra pessoa errando. Você está colado ali. Eu estou fazendo errado, você está com a boca fechada ali. Mas você sabe. É que nem a mãe. Não sei a mãe de vocês, mas meu pai também é assim. Mas, por exemplo, eu cozinho. Aí eles ficavam assim, ó. Quando eu tô cozinhando, rapaz. Quer dizer, esperando que eu errasse já, entendendo? Mas isso aí não tá certo, mas dá errado isso aí. Ou então, quando é pequenininho, você tá olhando a criança, você sabe que ela vai cair naquele degrau ali. É assim, ó. Você sabe. Então, você tem um conhecimento, não tem como depois você tem, negar que você não tem. Aí ele questiona, e por que não fazemos autoavaliação? Fazemos, Marquinhos, fazemos. O outro negócio é que a gente faz no calar da noite, às vezes, no amanhecer, quando a gente abre os olhos, que eu acho mais difícil, que eu tenho dificuldade de amanhecer. Mas na noite, você vai dizer que a gente faz, que nem diz Santo Agostinho para a gente fazer lá no Livro dos Médiuns. No entanto, no Livro dos Espíritos. No entanto, a gente não é franco conosco mesmo. Não é que a gente não faz, a gente faz. Aí a gente diz o quê? Depois, igual eu. Eu falava, depois da quarentena, eu deixo de comer doce. Mas a quarentena foi 8ª cena, 6 cena, já nem sei mais. Eu digo, gente, se eu deixar essa quarentena acabar para eu emagrecer e parar com uma vergonha na cara que eu não tinha, daqui a pouco eu tô rolando as escadas, ladeira abaixo. Né? Com todo respeito. Ladeira abaixo é questão da saúde até, porque eu tenho fibromialgia, eu não posso, né? Enfim, desregular o meu peso, porque me enumera outros problemas. Então, não é que a gente não faça a nossa autoavaliação. A gente não é forte o suficiente, ou eu diria que a gente é mais preguiçoso do que qualquer outra coisa. Né? Na próxima, Ricardo, tem espírita que tem ignorância falando, na próxima eu corrijo. Que próxima, meu irmão? Se nós já estamos entrando no mundo de regeneração, vai ficar de fora? É bem por aí mesmo. Eu acho que eu costumo dizer muitas vezes que nós somos especialistas em mentir para nós mesmos. Né? Isso, André. Isso aí. Nós somos especialistas em mentir para nós mesmos. Então nós avaliamos, pensamos, mas damos aquela desculpa para nós. Porque o outro não fez, porque o outro deixou de fazer. Né? E aí eu falo, então deixa para lá, na outra, depois eu vejo isso aí. Né? Então se a gente é especialista em mentir para nós mesmos, né? Então nós temos essa grande facilidade aí de nos enganarmos o tempo todo, de querermos achar que nos enganamos, né? Tem a Lucimeire também fazendo um comentário aqui, ó. Vamos lá. Acolhimento aos perdidos, arrependimento e aproveitamento das oportunidades. E fé. Ensinamentos que estamos necessitando vivenciar com o próximo e conosco. Eu vi até nos comentários, né? Lá. A gente, quem frequenta a Casa de Solidariedade, já frequentou, porque muitos amigos se juntaram aí durante a quarentena, não sei nas outras atividades, né? Mas muitos amigos se juntaram aí durante a quarentena que não conheciam fisicamente a Casa de Solidariedade, né? Se juntaram porque tinham amigos e tal que eram espíritas. Pelo menos a gente está estendendo esse convite de quarta-feira. Porque como a Casa Espírita era aberta, por que não abrir o estudo, né, de quarta-feira? O estudo do Evangelho, porque era uma atividade que apropriava. Muito bem. E a gente viu até a Elaine Ferold aí, falou alguma coisa que ela está necessitando de ajuda, né? Aí logo no comecinho, às 8h04, né?
Mas eu digo que isso é comum, inclusive, no centro espírita à noite. Mesmo porque nós estamos ali quase do lado da Casa Amarela, né, que faz o acolhimento dos nossos amigos em situação de rua, do qual erroneamente a gente chama de mendigo, é morador de rua. Ninguém é morador de rua, né? A rua é de todo mundo. Então, é a pessoa em situação de rua, porque uma hora ela vai sair daquela situação, assim se imagina. Muito bem. E por vezes a gente vê que falta acolhimento da nossa própria parte com esses irmãos que vão lá, né? Não que eles, veja bem, né? Guardada a devida proporção, não vamos exagerar. Mas nós atendemos ali, eu não me lembro se foi de quarta, agora eu lembrei. Uma senhorinha que ela tinha problemas mentais, era evidente isso, inclusive, e ela ia toda quarta-feira urinada. E quando eu falo urinada, não era urinadinha, não, era urinada mesmo, encharcada. E ela sentava no banco, saía, e por incrível que pareça, ela compartilhava do evangelho de forma lúcida, quando ela estava no evangelho, no momento do evangelho. E ela contribuiu. Outra situação também, teve uma moça, não, um trabalhador, sei lá, uma pessoa que eu nem me lembro de fato que era, e ele mostrou a carteira de trabalho dele e tal, que estava necessitando, e ele só queria voltar para o interior. Ou para Santos, sei lá, não me lembro o local em si específico. Eu sei que os irmãos de quarta-feira, cada um se juntou, a gente pegou um cartão lá e a gente pagou a passagem para ele, desconhecendo totalmente quem era, mas ele só queria voltar. Eu falei, é como a gente pode ajudar, então vamos te ajudar. E era coisa, sei lá, R$40, tinham 10 pessoas ali, cada uma deu um trocadinho de nada, e o cara foi. Entendeu? Fora da caridade, meu irmão, não há salvação. Agora a gente enxerga. O problema, como o Marquinhos falou, será que a gente não enxerga? A gente enxerga. Aí o problema é o que ainda está dentro de nós, precisa ser trabalhado, os preconceitos, os dogmas. Até essa questão da salvação pela fé, que seria o último, o Caibá Chuto, ele fala sobre o quê? Sobre orgulho de saber. Porque muitas vezes a gente se acha tão sabido que a gente esquece que Jesus não veio para os sãos. Não é verdade? Ele veio para os doentes. Estamos todos nós no mesmo barco. Em situações muito diversas, mas no mesmo barco. Então, se por hora eu não necessito de ajuda, meu papel é ajudar. Outra hora, eu vou ser aquele que necessita de ajuda. Né? Aproveitando, Margarete, para você que você lembrou aí da Elaine Ferrode, que falou lá que está precisando de alimentos e tudo mais, né? A gente está aproveitar para dizer assim, apesar a casa está mantendo os trabalhos, como a gente falou no último sábado do mês, mas não está tendo a inscrição presencial. Então, assim, quem está recebendo são as pessoas que já estavam. Então, o que nós estamos fazendo? Até depois eu coloquei, você até comentou durante a palestra. Pedi para ela estar em contato no Messenger, né, na mensagem particular aí, que ela passa o celular dela, um contato dela, e a gente encaminha para as pessoas que são os responsáveis por essa tarefa, entrar em contato com ela e verificar as possibilidades e as necessidades aí. Então ela e outras pessoas que estiverem precisando podem entrar pelo Messenger, né, que a gente vai encaminhar, aí a gente conversa pelo Messenger, coloca o número de contato do celular, no telefone, e a gente passa para a pessoa responsável pelo departamento e ela vai estar entrando em contato para fazer essa triagem. Legal. Gratidão, André. Já estava até respondendo para ela nesse sentido aí. Gratidão. Eu entendi errado. Porque eu tenho um amigo de 10 anos que está aqui alojado em casa e surgiu um imprevisto durante a palestra. Eu falei, gente, olha que fiasco. Mas, enfim. E quando você falou da questão do alimento, só para fechar, muitas vezes a gente está condicionado na questão da alimentação, de qualquer coisa material que a pessoa precise. Mas durante a quarentena, eu senti muito que as pessoas precisavam muito de oração. Que a gente, antes de quarta-feira, a gente tem um hábito de orar, né? Pelos outros, pelos irmãos. A gente já fazia, né? Um processo ali quase de meditação. Era no final, agora nós passamos no começo. E a gente falou, gente, vamos orar pelos outros também? E aí foi um movimento tão legal de oração, uma coisa bonita, bem organizada. E aí tanta gente, André,
sabe, independente de religião, tal, ora por mim, óbvio que a gente instrui também que a pessoa esteja com um pensamento ali, né, centralizado, que não adiante. Ajuda pouco, quando só um ora e o outro não está conscientizado, que precisa também orar e precisa fazer sua parte. No entanto, é tão, sabe, singelo, que às vezes a pessoa fala, não tenho dinheiro. O que você tem, então, para ajudar? Uma oração ajuda qualquer um. Eu, no meu aniversário, junto com o Jorge e outros amigos, inclusive os de quarta-feira, nós distribuímos 70 marmitas aí para pessoas em situação de rua. E aí tinha uma cliente minha, dos brincos que eu faço, ela falou, Maga, não tenho R$1 para te ajudar. Eu disse, oxe, então ore. Ainda coloquei num slogan que eu tinha feito, se não puder ajudar, ore, né? Porque é uma maneira. Aí ela falou, vou fazer mais do que isso, vou chamar outros repórteres para divulgar o projeto que você está ajudando. E ela foi e divulgou, saiu no jornalzinho de Ribeirão Pires, divulgou lá. Então, né, muitas vezes você nem precisa gastar dinheiro. Né? Só a energia mental de você mentalizar vai dar tudo certo, aquele vai dar tudo certo já ajuda. É isso mesmo. Maga, mais uma vez vamos agradecer aí a sua palestra, a sua oportunidade que você nos deu aí de compartilhar os seus conhecimentos conosco aí e pedir para você fazer a nossa prece de encerramento aí. Com certeza. Já agradecendo a todos os nossos companheiros que estiveram conosco aí. Tivemos uns momentos aqui, eu vou tentando acompanhar pelo Facebook aqui. Chegamos a ter quase umas 50 pessoas ao vivo. Essas palestras vão sendo divulgadas, vão sendo compartilhadas, aí atinge muitas pessoas aí. Né? E agora nós vamos começar a divulgar também no YouTube. Logo nós estaremos colocando o link no Facebook para vocês aí, para todos nós aí, quem tiver a oportunidade de assistir pelo YouTube, que é mais fácil e tal, também vão ter esse outro canal disponibilizado aí. Então, mais uma vez te agradecemos a presença de todos aí. E vou pedir para você encerrar com a prece aí, para a gente poder continuarmos os nossos trabalhos, o nosso descanso semanal, que a semana está acabando, afinal de contas, sextou, né? Sextou. O meu é sábado, depois de tarde ali. Você ainda vai trabalhar amanhã, né, André? Eita. Pois é, glória, faz parte. É o trabalho, faz parte. Que seremos de nós sem um pessoal da saúde nesse momento, então, meu irmão? Nada. Então, vamos lá louvar. Querido Mestre Jesus, nós estamos plenamente gratos pela oportunidade que se renova, agradecendo aos irmãos que dispuseram um pouco do seu tempo, da sua alegria e da partilha, a todos eles, né? Porque nós sabemos que o tempo é tesouro maior no mundo de hoje. Agradecemos a essa casa sublime que nos convidou, nos abraçou novamente, para que nós pudéssemos compartilhar o conhecimento que não é nosso, mas é teu. Esse conhecimento que nós estamos em busca ainda, estando em busca, né, solicitamos aí com muito amor uma união de pensamentos e com esses pensamentos esse conhecimento possa realmente se concretizar dentro de nós. Que um a um for contribuindo, for semeando, no final nós vamos ter uma bela colheita. E vamos aprendendo juntos, porque nenhum de nós, em oportunidade nenhuma, somos maiores do que outros. Somente estamos em estágios diferentes. Que o Senhor possa nos abençoar todos aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam ver, mas vão ver depois de modo gravado, vão compartilhar nas suas redes sociais. Nós te louvamos, Senhor. Que o Senhor esteja e adentre a cada casa. Que seja o nosso convite igual do centurião, que nós ainda não somos dignos que tu possas entrar na nossa casa. Mas o nosso coração, que é a nossa casa interna, Senhor Jesus, se humilha diante da tua grandeza e pede, Senhor, que tu possa continuar nos instruindo para que a nossa evolução não pare. Que o Senhor abençoe a nós, a nossa família, aos nossos amigos e ao mundo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem. Então vamos chegando ao fim. Tchau. Boa semana a todos. E até na próxima sexta aí com mais uma palestra live aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gratidão.